Vamos lá, então, pessoal. Nossa aula do dia 10/6 de língua portuguesa é na apostila, das páginas 24 à página 26. São atividades de interpretação com poema e também sobre encontro vocálico, tá? Na página 26. Então, vocês vão fazer as atividades e vão assistir a correção dos exercícios. Então, ó, na página 24, começa nessa parte, tá bom? Dos encontros vocálicos. Então, no número 1, vocês deveriam ter lido o trecho desse poema, que nós já fizemos a leitura dele. E na letra A, fala para vocês copiarem do texto as palavras em destaque. Então, quais são as palavras em destaque? Louco e pouco. Então, na letra A, essa é a resposta. Louco e pouco. Na letra B, pergunta que vogais aparecem juntas nessa palavra. Olha lá, ó, juntas, tá? Então, o O e o O e o U. Elas estão juntas nas duas palavras. Então, vai lá e formula. As vogais que aparecem juntas são O e U. Na letra C, separe em sílabas. Então, vamos lá, então, separar a sílaba aqui para vocês, ó. A palavra louco vai ficar louco. E a palavra pouco, pouco. Essa vai ser a separação silábica dessas palavras, tá bom? Copiem aí direitinho. Na próxima página, vocês têm que colocar só a alternativa correta, uma dessas duas. Então, é correto dizer que, ao separar em sílabas, nas duas palavras as letras O e U ficaram em uma mesma sílaba, ou na segunda opção ficaram em sílabas diferentes? Então, a alternativa correta é essa primeira alternativa, porque nas duas palavras elas ficaram na mesma sílaba. Louco e pouco, elas ficaram juntas, o O e o U, tá bom? Número 2, ó, é uma tirinha da Rosinha. Como fiquei gostando do Chico. Ela está só pensando. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Tá lá, pensando. E a professora tá perto. Aí, olha lá. Rosinha, o que é isto na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. E a amiguinha, ó, tirando sarro. Tá apaixonada. Mas olha lá, ó, tá apaixonada. Será que ela escreveu certo? Será que é assim que escreve? Apaixonada? Olha lá no número 3, ó. Observe a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Como que eu escrevo? Tá apaixonada. É assim? Não, né? Eu escrevo apaixonada, tá bom? Então, você vai ter que escrever aqui na letra A forma correta de escrever a palavra. Na letra B, por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Ó, lembra que a gente já explicou para vocês? Grafia e fonema, ou grafema e fonema? Lembra que a gente explicou que fonema é som da palavra? E a grafia é a escrita, né? Grafia ou grafema. Então, normalmente a pessoa que fala, que pronuncia a palavra errado, ela escreve errada. E a personagem, a amiga da Rosinha, ela fala errado. Então, se ela fala errado, ela escreveu da mesma forma que ela fala, tá bom? Por isso que ela escreveu errado. Então, você pensa no que eu falei e formula uma resposta para colocar ali, tá bom? Na letra C,
Separe em sílabas a palavra apaixonado. Então, vamos lá. Apaixonada. Assim, certo? Apaixonada. Há encontro vocálico nessa palavra? Tem, gente, encontro vocálico? Lembrando que encontro vocálico é encontro de vogais. Então, nós temos, olha aqui, ó. Pai, o ai, o i ficou junto. Então, nós temos, ó, esse A aqui é o A de existir, né? Então, a mesma coisa que perguntar assim, ó, existe encontro vocálico nessa palavra? Sim, existe. Existe o encontro vocálico. Na próxima, pergunta assim, ó. As letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Elas ficaram em uma mesma sílaba? Sim, elas ficaram, né? Aí tem assim, ó, o encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela semivogal I. Lembra que a gente explicou? Quando nós pronunciamos as vogais juntas, uma tem função de vogal, porque ela sai de uma forma mais forte, e a outra de semivogal, que ela sai com um som mais fraco, tá bom? Que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que A antecede, porque o I vem depois do A. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Fala bem escondidinho. Você lembra de outros exemplos? Aí você vai pensar aí em algumas palavrinhas que têm a mesma situação, tá bom? Agora, sobre esse mesmo assunto, no quadro da 4, assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Então, olha lá, temos as palavrinhas mistério, baixa, colega, sílaba, torneira, última, noite, violão. Na palavra mistério, nós temos encontro vocálico? Temos. Então, vocês vão lá e vão circular essa palavra, ó. Porque o i e o estão juntos, então é um encontro vocálico. No baixa, também nós temos, circula a palavrinha baixa, porque o a e o i estão juntos. No colega, temos? Não, nós temos vogais, mas nós não temos encontro vocálico. Por quê? Porque eu tenho o, que é uma vogal, só que logo depois eu tenho uma consoante, que é o L. Então, se tem a consoante no meio das duas vogais, elas não formam um encontro vocálico, tá bom? Só se elas estiverem juntas. Então, a colega não vai circular. Sílaba, também não. Torneira, vamos circular, porque o E e o I estão juntos. Última, não vamos circular. O noite, vamos circular, porque tem o O e o I. Violão, tem o I e o O, vamos circular. E livro, não. Então, as palavras circuladas ficaram mistério, baixa, torneira, noite e violão. São 5 palavrinhas, tá bom? Na próxima, na bolinha, fala assim, ó, ouça atentamente a leitura dessas palavras feito pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? O que é a omissão? Ela ficou escondida, né? Ficou omissa, não apareceu. Então, quando eu falo a palavra baixa, eu falo o A muito forte e o I bem escondidinho. Então, uma palavra é a baixa e a outra é torneira, que fica o E muito evidente, né? Então, são essas duas palavras. Na número 5, escreva o nome do que está representado nos desenhos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um baú, né? E dentro do baú, o que eu tenho? Eu tenho muito tesouro. Então, a palavrinha é tesouro. Ai, meu Deus do céu. Ficou meio fora do lugar. E aqui, eu tenho uma caixa. E aqui uma fogueira. Então, são essas as palavrinhas. Tesouro, caixa e fogueira. Tá bom? Beijos, pessoal. Voltei. Vamos lá, então? Aula de português do dia 12/6.
tá bom? Sexta-feira. Essa aula de português, ela é no caderno de atividades das páginas 10 até a 13. Então, é assim, ó. Aqui, na página 10, vocês farão uma atividade de interpretação com o poema, tá bom? Poema visual. Então, o que que vocês estão vendo aí, ó? O poema visual está escrito lixo, né? Lembra que ele chama atenção pela forma que nós vemos. E ele é bem criativo. Só que ele escreveu a palavra lixo e dentro da palavra lixo, ele escreveu luxo, 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 luxo. Por quê, gente? Quando nós consumimos muito, quando nós compramos muito, acabamos comprando coisas que não são necessárias. Essas coisas que não são necessárias, elas são consideradas luxo, tá bom? Porque nós vivemos sem elas. Então, todo acúmulo de luxo vai gerar um lixo, tá? Ou muito lixo. Então, por isso que ele usou a palavra lixo e dentro as palavrinhas luxo, tá? Para transmitir essa ideia de que muito luxo vira lixo, tá bom? As atividades sobre interpretação da página 10 é sobre esse texto, sobre esse poema. Na página 11, a interpretação é com essa notícia, tá bom? Então, tem que fazer a leitura sobre esse trecho da notícia. No número 20, você vai usar essas palavrinhas aqui, ó, que estão no quadro, e vai usar a mais adequada para completar a frase, tá? Então, em cada frase, vocês vão usar uma palavrinha, tá bom? Então, pensa para ver qual é coerente, por isso que fala de coesão lá, tá? Tá falando sobre lixo, eu não vou colocar lá, por exemplo, vida marinha, né? Tá bom? Então, vocês têm que fazer de uma forma coerente. Na página 12, vamos fazer atividade sobre encontro vocálico, que nós já vimos e já retomamos, que é o encontro das vogais, né? Então, nós vamos fazer essa atividade com encontros vocálicos. Tentem fazer sozinhos, que é uma forma de estudar, tá? Depois vocês voltam para a correção. E na página 13, é uma atividade com infográfico. Essas vocês vão fazer sozinhos. Vão pegar o material de apoio que tem lá na página 13. Tem várias pecinhas. Tem peixe, tem lixo, tem quadradinho para colocar informação. E vocês vão montar, vão pesquisar sobre a importância do oceano para a manutenção da vida na Terra. E vocês vão fazer, produzir, construir um infográfico, usando os materiais. Mas vocês também podem complementar, se vocês acharem necessário, com desenhos, tá bom? Lembra que o infográfico, ele transmite para nós pequenos textos organizados junto com figuras, imagens. Por isso que tem as peças do material de apoio, para vocês formularem um infográfico, tá bom? Então, faça as atividades e volto para a correção. Vamos lá, então? Então, o poema, ele é composto por duas palavras. E elas são a palavrinha lixo, vamos escrever aqui, ó. Lixo e luxo. Mas vocês deverão formular uma resposta com essas duas palavrinhas, tá bom? Na próxima pergunta, fala assim, ó. Em sua opinião, então é a sua opinião. Qual é a relação entre luxo e lixo? Então, lembra que a gente explicou? Que tudo que nós compramos mais do que o necessário, ele é um luxo e todo luxo, ele vira lixo. E aí nós temos um aumento do lixo. Então, vocês têm que pensar qual é a relação entre as duas palavrinhas. Formula uma resposta. Na número 16, a repetição de palavras confere ao poema
das duas alternativas, a correta seria uma leitura com sonoridade. Vai lá e faz o xizinho aqui, ó, no quadradinho. Por quê, gente? Porque é com som, não é com monotonia, tá bom? Então, luxo, 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 lixo, tá bom? Então, ele trabalhou com o som das palavras. Qual é a diferença na grafia, ou seja, na escrita, das palavras luxo e lixo? Então, observem aqui, ó. L no luxo, L no lixo. U no luxo, na palavrinha lixo, letrinha I. Então, aqui tem diferença. X, X, O. Então, a única diferença na escrita da palavra é a troca da letrinha U pela letrinha I. Tá bom? Só isso. Em sua opinião, por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema? O eu lírico é uma forma de falar que ele usou a criatividade, uma forma poética, tá bom? Por isso que fala o eu lírico, porque quem escreveu o poema, tá bom? Ele usou duas palavras tão similares no poema, por quê? Porque ele quis transmitir para você, para nós, leitor, que muito lixo, por isso que tem muito luxo, por isso que tem muitas palavrinhas luxo dentro do lixo. Todo luxo ele vai parar aonde? Dentro do lixo. Todo luxo vira lixo. Por isso que ele usou as palavrinhas parecidas, que são similares, no poema, porque ele queria ilustrar para você e para mim que muito luxo ele vira lixo e vai virar muito lixo, tá bom? Agora na página 11. Vamos ler a notícia, ó, o trechinho da notícia. Estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos por ano, habitat de 230 mil espécies. Prejudicar esse ecossistema é comprometer o nosso próprio bem-estar. Olha só a palavra ecossistema, que nós já estudamos, que também é o lugar de moradia, né? Porque é a relação entre os seres, o ecossistema. Então, vamos lá na letra A. A palavra habitat retoma outra palavra no texto. Qual? Então, vamos lá escrever. A palavrinha aqui seria a palavrinha oceanos, tá bom? Que é o lugar de habitação dos peixes, tá? Então, habitat oceanos. Que outra palavra foi usada no lugar de oceanos? Que eu destaquei para vocês. Ecossistema. Então, vocês formulam a frase, mas usem essas palavrinhas, tá bom? Que são as palavrinhas corretas. Vamos apagar, vamos descer. Na número 20, lembra que eu falei que tem que colocar as palavrinhas do quadro lá nas frases? Então, olha lá, ó. Até 2050, haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Por isso, a compra e descarte desse lixo. Devem ser feitos de maneira muito consciente. É muito importante que tanto a população quanto o governo estejam cientes do tamanho da produção de lixo nas cidades e da necessidade de realizar a coleta seletiva desse... Qual palavrinha? Material, né? A palavrinha que dá certo aí é material. Os objetos de plásticos acabam indo para o oceano, ameaçando o ecossistema marítimo. Quem que há? A vida marinha, né? A vida marinha depende hoje de uma
consciência muito maior. Deixa eu apagar para terminar de ler, porque senão não dá para descer. Vamos lá. Muito maior da importância da preservação da natureza para a manutenção da vida. E agora sobrou só uma palavrinha. E qual é essa palavrinha que ficou sobrando? Ficou sobrando só uma palavrinha. Do ponto de vista do consumidor, é preciso refletir antes de fazer uma compra, para evitar que essa aquisição seja feita sem necessidade, tá bom? Então, usamos todas as palavrinhas corretamente, com coerência, né? Usando a coesão. Na próxima página, então, nós temos os encontros vocálicos. Então, olha só. Separe em sílabas as palavras e depois circule os encontros vocálicos. Desculpa. Então, a palavrinha madeira ficou separada lá para vocês dessa forma. Madeira. Quem que é o encontro vocálico? Aonde que nós temos vogais juntas? Então, o E e o I, né? Então, circula o E e o I. Primeiro, o E e o I de novo no meio. Tesouro, o O e o U aqui do tesouro. Manteiga, o E e o I da segunda sílaba. E o caixote, cai, então o A e o I é o lugar onde tem o encontro vocálico. Circulem todos, tá, pessoal? Olha só como que ficou o nosso exercício. Então, nós tinha que separar as sílabas, tá? Então, ficou sujeito. O encontro vocálico ficou na mesma sílaba, né? Aqui, ó. O E e o I. Então, sujeito, na mesma sílaba. A viola, separamos, né? Então, ficou em sílabas diferentes. O besouro ficou junto, na mesma sílaba. E a saída, também separamos, então o xizinho ficou em sílabas diferentes. E nas palavras, nessas outras palavras, ó, saudade ficou na mesma sílaba, o A e o U, e na palavrinha baú, elas ficaram em sílabas diferentes, ó, nós separamos, tá bom? Então, essas foram as correções das páginas do encontro vocálico. E agora, para finalizarmos hoje a nossa aula, essa atividade do infográfico, eu vou querer ver no plantão de dúvidas, tá bom? Eu vou mandar para vocês o dia certinho, mas provavelmente no plantão da quinta-feira, e vai valer um pontinho de participação, tá bom? Eu espero que esteja todos feitinhos, todos bonitos, tá bom? Porque tem que ser bem apresentável, um infográfico tem que chamar a atenção, tá bom? E nos vemos em breve, tá bom? Até a nossa próxima aula. Uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana para vocês. E ó, beijos!